Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, na minha casa, na vida dos meus familiares. Deus tem sido o nosso abençoador. Deus tem abençoado a minha vida, a minha casa. Sou grato a Deus por estar aqui fazendo a obra do Senhor. Falar da palavra do Senhor é fazer a obra de Deus. Eu sou grato a Deus por esta rica oportunidade, esse privilégio que Deus me dá de compartilhar a sua palavra. Quero dar as boas-vindas, meu bom dia, a todos que estão nos assistindo, homens, mulheres, jovens, crianças. Sejam todos bem-vindos a este canal Maravilhas da Lei. Rogo a Deus que Deus seja o seu abençoador. Abençoe sua casa, sua vida, sua família. Eu quero hoje compartilhar do sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero compartilhar um ponto bem específico que me chama muita atenção, sempre me chamou, desde quando eu aprendi a ler a Bíblia. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor e depois então eu estarei comentando. O texto que eu vou ler está escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 27, que fala do julgamento, da sentença do seu Jesus. Mateus 27, capítulo, a partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra, Jesus lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o governador, disse-lhes: Qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo.
Considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Eu vou repetir esse verso 32. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Amém? O ponto específico que eu quero compartilhar aqui é justamente esse verso 32. O verso 32, que os soldados constrangeram, puxaram à força um cidadão, uma pessoa do povo, para levar a cruz do Senhor Jesus. Eu sempre tive interesse em conhecer esses detalhes. A Bíblia não fala sobre esse ponto. Quando, do tempo que eu morei em Manaus, eu tive a oportunidade dada por Deus de frequentar um seminário teológico. E nesse tempo da minha vida, frequentando o seminário teológico, eu tive a oportunidade de frequentar uma biblioteca do seminário. E lá na biblioteca, eu tive a oportunidade de ler muitos livros da cultura do judeu. Esse ponto específico, capítulo 27, verso 32, do homem ser constrangido a levar a cruz do Senhor Jesus, na verdade ele foi forçado pelos soldados, faz parte da cultura do povo daquela região, Oriente Médio, em especial do povo judeu. Então eu fui ler livros da cultura do povo judeu para se tratar desse ponto. Por que esse homem foi forçado, foi constrangido a levar a cruz do Senhor? Bem, o Senhor Jesus ele foi julgado, foi condenado por inveja. A história diz que o Senhor foi julgado e condenado, sacrificado por inveja. Mas fazia parte, eu já comentei aqui de outras vezes, fazia parte do planejamento de Deus para a humanidade a morte vicária do Senhor Jesus. Jesus precisava morrer para salvar a nós, seres humanos. Natureza pecaminosa, natureza decaída. O pecado exigia um sangue purificador. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi quem pagou esse preço do resgate da alma do homem. O homem mortal, o sacrifício de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Senhor nos concede a vida eterna para a nossa alma. O Senhor Jesus resgata, pelo seu sacrifício, a alma do homem.
Então, o Senhor Jesus ele foi julgado, condenado, sacrificado. E segundo a cultura do povo judeu, quando o homem era condenado a morrer na cruz, ele era considerado maldito. O homem condenado a morrer na cruz era considerado maldito pela cultura do povo judeu. Isso era um ponto. E o nome desse homem condenado a morrer na cruz era apagado dentre o seu povo. O nome teria que desaparecer. O nome não poderia ser falado. Então o homem condenado a morrer na cruz, ele era considerado maldito, e seu nome era apagado dentre o seu povo. Também fazia parte da condenação, o condenado levar a cruz, desde o local do julgamento até o local da morte. O condenado a morrer na cruz, ele tinha que levar a sua cruz. Fazia parte da sentença, fazia parte do castigo. E assim também foi feito com o Senhor. O que acontece é que com o Senhor foi algo grandioso, se é que eu posso falar assim. O Senhor Jesus Cristo foi colocado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi chicoteado, foi barbarizado, foi violentado a todo momento, a toda caminhada. Ele era chicoteado, apedrejado. E como homem, as suas forças se esvaíam. Aquela cruz, aquela coroa na cabeça do Senhor, eu não sei as consequências, mas dizem que eram as piores dores possíveis. E ele tinha que carregar debaixo de chicote. E os soldados que guiavam aquele cortejo perceberam que o Senhor estava fraquejando, como homem estava fraquejando. E eles forçaram esse homem, por nome de Simão, a levar a cruz do Senhor até o local da morte. Mas por quê? E sempre me chama a atenção, por quê? Eu acabei de dizer por que o Senhor Jesus Cristo tinha que levar a cruz. Acontece que na cultura do judeu também, está escrito que o homem condenado a morrer na cruz tinha que levar a sua cruz. E seria maldito, seu nome seria maldito, seria esquecido. O seu patrimônio, se ele tivesse, era tomado pelo Estado. O patrimônio do homem condenado a morrer na cruz, o patrimônio, se ele tivesse, era tomado e ia para o Estado, para as autoridades. E os soldados perceberam a fraqueza do Senhor. E os soldados estavam orientados pelos sacerdotes, pelos príncipes, para não deixar isso acontecer. O Senhor Jesus não poderia morrer no meio do caminho. Por quê? Na cultura do judeu também, o homem que fosse condenado a morrer na cruz tinha que carregar a sua cruz. E se ele não suportasse, se ele morresse,
ele era considerado inocente. O homem condenado na cruz tinha que carregar a sua cruz e era considerado maldito. Esse era o interesse dos sacerdotes, dos príncipes, que Jesus Cristo morresse na cruz e fosse considerado maldito. Caso o homem, no caso o Senhor Jesus, ao carregar a sua cruz, morresse a meio caminho, esse homem seria considerado inocente. E se fosse o caso, o seu patrimônio seria devolvido. Não interessava aos príncipes e sacerdotes que o Senhor Jesus Cristo morresse no meio do caminho. A razão dos soldados ter forçado esse homem sirineu, por nome de Simão, a carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo até o local da morte, é para aliviar o peso do Senhor. Preocupados que eles estavam em que o Senhor Jesus Cristo não morresse no meio do caminho, para ser considerado inocente. Esta é a razão. Existe até um episódio relatado no capítulo 5 do livro de Atos. Um episódio relatado no capítulo 5 de Atos. Quando os apóstolos, encabeçados por Pedro, eles são presos por ordem do sacerdote. Os apóstolos foram presos por ordem do sumo sacerdote. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi lá e soltou Pedro e os apóstolos. E quando o sacerdote encontra Pedro e os demais apóstolos, o sacerdote diz: nós não proibimos vocês de falar sobre esse nome? Nós proibimos vocês de falar sobre esse nome? Porque os apóstolos estavam evangelizando, falando do nome do Senhor. Ao que Pedro responde. Pedro respondeu dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Havia interesse, muito interesse, dos apóstolos, dos príncipes e sacerdotes. Havia interesse dos sumos sacerdotes. Havia interesse dos príncipes e sacerdotes que o nome do Senhor fosse esquecido, não fosse comentado. Mas havia interesse dos apóstolos de divulgar o nome do Senhor. Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, entregou sua vida no Calvário para resgatar a nós, homens falhos, pecadores, natureza humana decaída, pecaminosa. A salvação da nossa alma está no sacrifício de Jesus. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus pelo sacrifício do Senhor em resgate da nossa alma. A nossa alma resgatada, purificada, santificada pelo sacrifício de Jesus. Louvamos a Deus por esta bênção, pela salvação da nossa alma. Que Deus em que Jesus te abençoe e te guarde.